Boa noite, Brasil, boa noite, empresários, profissionais, executivos, sociedade, comunidade e ecossistema. Meu nome é Luiz Paulo, agradeço a presença de todos aqui conosco. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu tenho aqui ao meu lado, dividindo essa tela, pessoas que admiro muito, pessoas que eu tive o prazer de conhecer na jornada e, certamente, além de me impactar com conhecimentos e me ajudar na minha vida de empresário, vão poder ajudar cada um de vocês também na vida empresarial de vocês. Ao meu lado, duas mulheres incríveis. Suzy Claverry, que aprendi a falar no passado. Aprendeu. Patrícia Galante de Sá e Cristiano Santos abaixo aqui. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, tudo bom? Maravilha. E hoje o papo é branding ou gestão de marca. Bom, já que o papo é branding e temos 3 perspectivas, temos muito assunto para tratar e não podemos demorar a começar. Vou começar chamando aqui para estar com a gente Suzy Claverry. Seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse para que todos pudessem te conhecer. Obrigada, Luiz. Obrigada aí pelo convite. Acho que vai ser super bacana esse bate-papo hoje com vocês aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Suzy. Sou uma profissional de marketing, de desenho industrial, me formei em design gráfico, né, há muitos anos atrás aí, vim cair numa carreira onde eu cruzei aí com a área de recursos humanos em um dado momento da minha vida, já há mais ou menos uns 10 anos, eu fui fazer marketing dentro da área de recursos humanos e foi aí que eu conheci, então, o que é Employer Branding. Passei, então, aí por empresas como Michael Page, IBM, atualmente eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group, e venho fazendo esse caminho aí de construção de marca empregadora, de reputação de marca empregadora, ajudando as empresas a entender um pouco mais sobre isso, sobre essa estratégia e aplicando isso como resultado de negócio. Maravilha! Será que as empresas precisam de marketing? Será? Será que as empresas precisam do apoio do marketing para atrair e selecionar melhores colaboradores? Vamos conversar. E para reter? Vamos conversar sobre isso. Minha segunda convidada da noite, professora, mas a especialista em branding, Patrícia Galante de Sá. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Me apresentar um pouquinho, eu sou comunicóloga raiz. Sou formada em Relações Públicas, entrei nessa profissão meio apaixonada pelo tema de gestão de crises, mas acabei nunca trabalhando no setor, nunca enfrentando uma grande crise. Comecei a trabalhar no setor do luxo, em empresas na área de turismo de luxo, depois Louis Vuitton, e aí fui cair no branding da Natura em meados dos anos 90, que era uma Natura ainda muito diferente da Natura famosíssima, admiradíssima de hoje. Era uma Natura que estava tentando buscar ainda a sua linguagem, a expressão das crenças, e foi ali que fui picada pela mosquinha, né, pelo vírus. É até horrível falar de vírus atualmente, mas da sustentabilidade. Era uma marca que já trabalhava com essa pegada, né, de responsabilidade socioambiental, e que, para mim, me deu a convicção de que o branding e a responsabilidade corporativa nunca mais iam ser separáveis. E agora esse tema entrou totalmente no mainstream, né, das marcas com propósito, e agora, pós-pandemia, isso só vai se acirrar. Então, já trabalho aí com o branding ligado à sustentabilidade há muitos anos. Eu tenho uma empresa chamada Regenerativa, que trabalha com regeneração, que já é a próxima geração da sustentabilidade. E o que a gente vai vendo com a crise do Covid é justamente a regeneração entrando com muita força, mas aí isso eu deixo para falar daqui a pouco para vocês. Também trabalho com uma empresa que é uma Reputec, que faz analytics de gestão de marca e reputação, que é o Grupo Calibre. Então, resumindo, é isso. Maravilha! E, por último aqui, deixar o meu amigo
de longa jornada, o homem do LinkedIn, o cara da marca pessoal, Cristiano Santos. Seja bem-vindo. A palavra é sua, meu amigo. Grande Luiz, obrigado aí de estar na companhia dessa galera para falar um pouquinho sobre essa questão de gestão de marcas. Eu acho que é importante, ainda mais nesse momento, a gente entender como é que o nosso nome agora é muito mais importante, como é que, a partir do momento em que o mundo se isolou e a gente pouco fica apresentável, digamos assim, em eventos presenciais, em sala de aula, em palestras, mais do que nunca o digital acaba sendo a nossa única forma hoje de poder muitas vezes chegar nos nossos clientes, chegar nas pessoas que consomem os nossos conteúdos. Então agradeço esse convite. Meu nome é Cristiano Santos, eu sou professor palestrista em marketing digital e mídias sociais e desde 2014 eu trabalho fortemente com essa questão de LinkedIn, redes sociais profissionais e como eu posso fazer marketing pessoal utilizando as minhas redes. Como é que eu posso vender o meu nome, os meus serviços e os meus produtos através de uma reputação orgânica que você cria na rede social, de uma maneira humanizada, digital e principalmente que traga uma verdade, porque pessoas engajam com pessoas e histórias. Então, assim, já que a gente está falando de pessoas e histórias, eu também quero aproveitar e deixar um beijão aqui para a Yala, para o Fábio e para a Ruth, que eu já vi que deixou um abraço aí, que eu convidei eles para vir participar, e é gostoso demais ver eles interagindo, e vocês sabem que eu adoro essa coisa de falar com a galera, então obrigado a todos vocês, obrigado por essa oportunidade. Maravilha, Cris. Bom, já que nós começamos o nosso painel e passamos pelos nossos 3 painelistas, a dinâmica nossa aqui é bater papo sobre negócios, empresas e pessoas. E que momento nós estamos vivendo? Né? Um momento bastante diferente, para não dizer estranho. E aí, a gente pode rodar a roleta aqui, mas continuando nessa linha de primeira rodada, eu vou começar a falar sobre empresas. Pegar a perspectiva empresarial. Suzy, antes da gente falar das empresas, só dá uma passada para colocar todo mundo na mesma linha. O que é employer branding? Como é que isso se dá nas organizações? E aí, como é que é o momento das organizações em relação à sua marca, com os seus stakeholders e as pessoas de fora? Pode dar uma passada para a gente, por gentileza? Vamos nessa, com certeza. Bom, alinhando todo mundo aí, o que eu entendo de uma maneira bastante fácil, né, e simplificada, o que é o employer branding? Eu costumo dizer que é a gestão de marca empregadora, mas é mais do que isso, é principalmente a reputação de marca empregadora, é como é que você constrói essa marca sendo vista como uma empregadora, né? E eu faço uma brincadeira bem simples, assim, muita gente fala, às vezes, será que a gente precisa de marca empregadora? Será que a marca já não é automaticamente empregadora? A gente precisa mesmo fazer a gestão disso? E aí até uma brincadeira que eu costumo fazer, né? Pensa numa marca que você consome sempre, sei lá, uma marca de arroz, uma marca de shampoo, uma marca que você consome aí no teu dia a dia, né? Pensa no shampoo que você usa, provavelmente a mulherada principalmente usa sempre o mesmo shampoo, sempre a mesma marca, sempre a mesma coisa, né? Pensa, você sempre consome aquilo no mercado, na farmácia, mas será que em algum momento da sua vida você parou para pensar se aquela marca que você consome, se você gostaria de trabalhar naquela empresa que produz aquele shampoo? Provavelmente a tua resposta foi não, tá? 99% das pessoas dizem não, nunca parei para pensar nisso. Então é para isso que a gente precisa de marca empregadora, né? Por isso que a gente precisa criar uma reputação de marca empregadora. Às vezes a marca é muito forte comercialmente, mas ela não tem um apelo como empregador. E com isso fica difícil para ela atrair talentos e reter talentos nesse novo cenário, né? Principalmente agora, nesse momento onde a gente está falando de todas as empresas tendo que se reinventar para atrair, para criar modelos diferentes de negócios, né? E como é que a gente trabalha tudo isso? Nesse momento, mais do que nunca, a marca empregadora, ela é muito importante, né? Pensa assim, por exemplo, no momento agora que está todo mundo home office, o Cris provavelmente vai falar aí mais de marca pessoal, né? As pessoas hoje foram jogadas no mundo digital aí do dia para a noite em relação ao Covid, todas elas estão se expondo de alguma maneira, né? E com certeza junto elas expõem as empresas nas quais elas trabalham, que talvez era um cenário que há alguns poucos meses atrás as empresas não sentiam tanto, né? Hoje todo mundo está no digital, todo mundo tem que se comunicar, é a única forma de relacionamento que as pessoas estão tendo nesse isolamento social. É natural que você vai falar como empregado daquela organização, como é que está sendo o seu dia a dia, como é que está a receptividade,
visibilidade, como é que está a questão de comunicação, como é que está a interação, a liderança, as perspectivas dentro desse novo plano, e você vai jogar isso para o mundo, né? Então, se você não tem uma boa reputação de marca empregadora, que passe ali pela forma como você trata os seus candidatos no processo seletivo, mas como você também trata os seus colaboradores no dia a dia, pensando principalmente em experiência, que essa reputação de marca empregadora, ela é construída com base em experiência, seja a experiência do seu candidato ou do seu colaborador, você acaba ficando jogado nesse mundo sem um gerenciamento dessa marca. Você não sabe o que as pessoas estão falando, ou você sabe, mas aquilo não te agrada porque não é o que você gostaria que elas falassem. Então, se antes já era importante fazer o gerenciamento de marca empregadora, agora é mais importante do que nunca, né? Agora, mais ainda, a gente precisa falar sobre esse tema, e acho que a Paty também vai falar um pouco aí sobre a questão do futuro do branding, né? Então, mais do que nunca é importante pensar. Eu costumo brincar que as marcas, elas não se constroem na crise, elas se constroem para a crise. Então, a gente tem que pensar em marca empregadora em todos os momentos, para quando chegar neste momento, né, o que as empresas deveriam ter feito antes, né, para chegar agora nesse momento e ter uma marca empregadora forte, vista, e que os seus, né, colaboradores ali, geralmente são embaixadores de marca, se essa marca for uma marca bem feita, eles vão ajudar a promover a sua marca e a sustentar a sua marca nesse momento de crise. Perfeito, perfeito. Não, e é o desafio que a gente tem. Os empresários, nesse momento, com tantas coisas, que o empresário, até o Léo Pazini, que está aqui com a gente no chat, falou outro dia, se você decide ser empresário, você tem que entender de direito, de marketing, de comércio, tem que entender de todas as áreas, e com tantas frentes, a gente não pode esquecer que o maior ativo da organização se chama gente. E a gente não pode colocar no último espaço da linha, porque a gente tem que reter os talentos que temos e atrair os talentos de fora. Muito bom. E aí, falando de futuro, você fala... Olha, reputação me parece que vai ser a palavra do bingo de hoje. Mas voltando aqui, andando com Patrícia, conta pra gente um pouquinho, dá uma pincelada. Então, eu estava ouvindo a Suzy falar, né? Eu me lembro que antigamente era uma regra de ouro da área de comunicação, que só os porta-vozes treinados da empresa podem falar com o público, né? Você botava lá alguma meia dúzia nada, no máximo o presidente e algum outro da empresa para fazer media training, e eles eram as caras que apareciam muitas vezes, e o pessoal da área de marketing e comunicação, que eram os treinados, né? Agora eu vejo que com esse conceito de marca empregadora perverteu completamente isso, porque, na verdade, você tem toda a interface dos funcionários nas suas redes pessoais para ser explorada como mídia, né? E, claro, as pessoas precisam ser treinadas. Eu me lembro que tive alunas da FGV, que eram da Dell, e que vinham de uma experiência em que elas foram receber um treinamento, que a área de marketing estava preparando um lançamento, ficou meses ali, e aí alguns funcionários que tinham informação de bastidores, que estavam super contentes e excitados com aquela novidade, postaram nas suas redes e furaram o lançamento que a área de marketing estava planejando. Então, tiveram que fazer todo um treinamento interno, né? Então, eu acho isso bem interessante, como a gente evoluiu e mudou nesse sentido, né? De quem é que fala. Que bom, né? Que bom, porque a gente falou de marketing de verdade, etc. E tal. Não é uma questão usurpadora de usar. A verdade é que nós todos somos comunicadores, todos estamos envolvidos com a sociedade. E a liberdade de fazer isso de uma maneira legítima traz muito benefício para a comunidade, para as organizações. Mas aí, então, mas vamos falar sobre o futuro. Dá uma pincelada. Para onde nós estamos indo pós-Covid em branding? Tem tudo a ver. Se a gente puder fazer uma linha do tempo, o que a gente tinha antes? A gente tinha o marketing de causas, né? As empresas se engajavam lá, o business to business, business to consumer, as empresas, elas praticavam filantropia, enfim. Depois a gente vem para uma evolução que é a marca com propósito, que até me preocupou muito o desgaste que essa expressão estava começando a ter, porque o pessoal não estava entendendo muito bem o que é isso.
E aí você começa a ter o tal do B2H, que é o Business to Human, né? Então a empresa tentando se mostrar mais humanizada. E de repente vem o Covid e joga a gente já para a etapa seguinte, que é o H2H, Human to Human, onde você tem pessoas falando para pessoas. E a gente percebe claramente agora na pandemia que as marcas que apareceram melhor em todas as pesquisas realizadas, como marcas transformadoras, marcas mais admiradas, marcas, né, com maior awareness, eram aquelas que assumiram um protagonismo e que os CEOs vieram para a linha de frente, extremamente empáticos, se comunicando com o público o tempo todo. Então, a gente vê a questão as pessoas quererem olhar para as empresas como lugares de gente. Quando eu dou aula de ética, eu falo muito isso. Ética empresarial, me desculpe, a ética não é da empresa. A empresa é uma construção virtual, uma construção conceitual. O Luiz Paulo falou isso um pouquinho antes, né? É a ética das pessoas. Então, hoje a gente está falando de marcas com caráter. Desculpa, o caráter não é das marcas, né? O caráter é das pessoas que constroem, que estão lá, as lideranças. Então, o futuro aponta claramente, a gente acabou de fazer uma pesquisa aí, What's Next, lá no Grupo Caliber, com 27 profissionais, e está claríssimo, né, que a humanização, a empatia e ser esse local acolhedor de gente que está se solidarizando e tentando solucionar e sentindo as dores de outras gentes, veio para ficar, e as marcas vão ter que conseguir trazer isso para a sua comunicação, para o seu branding. E para a sua cultura. Para a cultura, com certeza. Acho que o maior desafio de tudo isso... E olha, essa é uma pergunta que eu já jogo aqui, porque eu não tenho a resposta, mas vamos reverberar. Será possível uma marca ativista sem um CEO ativista? Fica a questão. Posso acrescentar mais uma pitada nessa sua pergunta? E a gente não precisa responder aqui, mas agora. Mas a gente vai falar sobre ela depois. Marcas onde o fundador profissionaliza a organização conseguem manter a mesma alma com C-levels ou com gestão profissionalizada? É uma boa questão para branding e para perpetuidade de cultura dos fundadores. Mas eu vou deixar para depois, que eu vou ter que trazer para o Cristiano aqui, porque eu também sou profissional, eu sou colaborador e eu quero saber, Cris. E aí? É hora ou não é hora de aparecer nas redes? Como é que está esse momento da gestão da marca pessoal, Cris? Pois é, Luiz, eu acho que a Patrícia e a Suzy resumiram muito bem que esse momento em que o Covid nos coloca dentro de casa, na verdade, ele volta para a gente a necessidade de começar a retomar contatos que a gente não tinha mais. Muitas vezes a gente, por causa da correria do dia a dia, a gente deixava aquelas relações de networking meio de lado. Ah, mas eu não tenho tempo nem para tomar um café, nem para encontrar e tudo mais. E agora, todo mundo dentro de casa, eu começo a prestar atenção de que o meu marketing pessoal pode ser o determinante para poder mudar a minha carreira. E é interessante porque, assim, as pessoas estão mais conectadas, elas estão mais acompanhando redes sociais e vendo um pouco a vida dos outros, vendo com mais, assim, não apenas pela linha do entretenimento. A gente começa a ver agora que pelas próprias preocupações que a Covid traz, as pessoas estão preocupadas com o que eu vou fazer depois. Será que de repente eu vou me recolocar, eu perdi meu emprego? Será que eu vou conseguir uma nova oportunidade? E por isso, elas estão querendo começar a se conectar com pessoas que tenham conteúdo, pessoas que tragam alguma informação diferente. E essas pessoas que naturalmente não têm medo de mostrar o trabalho delas, não têm medo de contar o que elas estão fazendo de bom, que fazem realmente um marketing pessoal no mundo digital, elas começam a ganhar destaque, porque as pessoas nesses momentos até de tristeza, chateação, ansiedade, elas precisam se inspirar em alguém. E elas se inspiram naquelas pessoas que de alguma forma traz algum conteúdo que ajuda elas.
Então isso é muito interessante. Por quê? Porque se a gente pergunta se agora é a hora de fazer marketing pessoal, sem ter medo de queimar o assunto, não, acho que agora tá todo mundo assim tão dentro do assunto da Covid que ninguém quer falar de trabalho e tal. Do contrário, eu acho que nós passamos ali uns 15 dias após o fechamento mesmo do Brasil, ali, de tudo parar, foram 15 dias de silêncio. Eu até queria saber depois de vocês se foi assim também. Chegou assim a olhar para a agenda e falar assim, gente, eu tenho tempo, eu tô olhando para minha agenda, não tem nada, o que vai acontecer com a minha vida? 15 dias depois, parece que as pessoas entenderam o que estava acontecendo e de repente triplicou os contatos, porque agora todo mundo faz contatos para poder de repente conversar, tirar dúvidas, elas querem produzir conteúdo e eu acho que esse fenômeno de lives, principalmente no Instagram, cara, nós temos que ver aquilo como um fenômeno, porque hoje você chega a determinados horários, você vê assim como se fosse canal de TV, pessoas trazendo conteúdos, entrevistas com outras pessoas. Se isso não é marketing pessoal, o que é, gente? São pessoas tentando trazer o melhor do trabalho delas, trazendo pessoas com quem elas já estão conectadas, para mostrar também a relevância que elas têm, a rede que elas construíram. Portanto, não tem jeito, Luiz. Empreendedores, pessoas que são autônomas, ou mesmo aquelas que querem procurar novas oportunidades de trabalho no mercado tradicional, têm que utilizar esse momento para atualizar os seus perfis em redes sociais, para completar as informações, para se relacionar, até porque, vamos falar, a palavra empatia, a Patrícia Suzy falaram de empatia. A empatia é extremamente importante para o relacionamento ser bacana, principalmente no digital, que é uma relação mais fria por natureza. Então, Sim. Quem está criando empatia num momento como esse da Covid, quem está, de repente, ajudando outras pessoas, serão aquelas primeiras a serem lembradas nas oportunidades desse mundo pós-Covid. Então, agora nós temos que ter esse momento para colaborar e para causar de verdade causar não, né? Na verdade, para provocar uma lembrança e ser a diferença na vida das outras pessoas e também das empresas. Que aí entra todo o employer branding, porque é o momento em que eu tenho que aparecer agora. Gosto do que você fala. De verdade. E isso é muito importante. A gente, quando fala sobre gestão de marca pessoal, gestão de marca das empresas, uma das grandes preocupações é: será que eu estou fazendo algo com uma legitimidade? Somos realmente assim? Eu quero fazer isso ou estou fazendo por uma estratégia? Porque as pessoas estão cansadas de serem usadas ou usurpadas. Então, mais uma vez, sem pensar, de verdade é melhor do que só pensar no marketing em si. E aí você fez a pergunta, eu vou deixar para as meninas. Como é que foram os primeiros 15 dias de Covid para vocês? Rapidinho para a gente já ir para a segunda rodada. Foi moleza? Para mim foi traumático. Acho que foi um processo muito difícil. Eu confesso que agora, com quase depois de 2 meses, eu estou acostumando com essa situação, né? Muito porque eu tenho 2 filhos em casa, então vir para um ambiente onde as crianças não estão na escola, né? Não é um trabalho normal, né? Não é um home office normal. Eu fiz muitos anos de home office e não é nem parecido com o que a gente tem hoje, né? Eu estou com uma cozinha em reforma, né? Estava em reforma, teve que parar por conta do Covid. Então, minha casa está uma bagunça, as crianças o dia inteiro aqui, eu e o meu marido tentando administrar tudo isso. Meu marido entrou numa empresa nova no dia que começou a questão do Covid, então ele fez todo o onboarding online, então são muitos desafios. Eu confesso agora que 15 dias foi pouco, viu, Cris? Para mim, eu precisei demais aí. A gente não está em home office, nós estamos enclausurados, é diferente. Home office é uma opção, é um modelo, a gente está enclausurado. Confinamento. É um confinamento, né? Então, eu acho que é um pouquinho diferente. E para você, como é que foi os primeiros 15 dias ali, Patrícia? Para mim foi exaustivo, porque eu estava no meio de um trabalho de uma proposta gigantesca para uma mineradora e tive que aprender do dia para a noite a dar aula pelo Zoom, porque eu participo da operação da FGV, a gente estava com aulas, turmas começadas que tinha que dar uma continuidade. No início o pessoal ainda titubeou um pouco, mas depois resolveu assumir o modelo mesmo intermediado por tecnologia, e a gente teve que ter uma curva de aprendizado aceleradíssima, né, para conseguir botar o bloco na rua. Então, eu fiquei exausta. O home office eu estou muito acostumada, né, então
Não era, apesar de que eu fazia um modelo que eu gostava, que era o Everywhere Office, então eu gostava de ir para cafés, eu às vezes ia para o lounge lá da Fiesp, que é maravilhoso. Então, realmente, home office não é o problema, é o confinamento, mas foi muito cansativo ter que adquirir intimidade com tecnologias, que eu sabia um pouquinho, mas ter que dominar para brilhar numa aula online. E cá entre nós, quem diria que nós avançaríamos tanto na transformação digital em 15 dias? Eu acho que... Incrível! E assim, é muito contraditório, uma situação bem esquisita dizer que este confinamento fez as organizações avançarem muito num quesito, quando a gente tem uma situação muito difícil lá fora. Então, a gente torce muito para que as coisas se resolvam lá fora, mas a gente tem que olhar que organizacionalmente nós avançamos. Deixa eu trazer um outro papo aqui, fazendo de novo a roda aqui. Suzy, como é que você está vendo as empresas lidarem com essa questão do Covid, com esse confinamento, em relação aos desafios que algumas organizações não têm condições da manutenção de todo o seu corpo de trabalhadores? Como é que você está vendo essa situação? Como falar de employer branding quando os empresários se sentem numa situação muito difícil de tomar decisões racionais, que nem sempre são ações que as pessoas enxergam como empáticas? É uma situação racional. Como é que você está vendo isso? Sem dúvida, acho que essa é uma situação bem complicada, né? No momento onde tudo ganha visibilidade para isso, né? Hoje qualquer empresa que faz aí um processo demissional ganha uma visibilidade, né? Acho que a questão é como você trata esse processo, né? A gente falou aí de empatia, de humanização. Eu acho que a forma como você faz esse processo de demissão, se for inevitável que você tenha que desligar funcionários, eu acho que isso conta muito a favor da empresa, né? A reputação de marca empregadora, quando a gente fala, não é só na questão de atração de candidatos, né? Não é sua responsabilidade, não é só jogar aquela pessoa ali no primeiro dia do trabalho e falar tá tudo bom, tá tudo certo, né? Você tem que acompanhar a reputação de marca empregadora, acompanha essa pessoa durante toda a jornada de trabalho dela, durante toda a experiência dela de candidato e de colaborador. Então, a gente está falando do processo de desenvolvimento, do processo de promoção, até o processo de separação mesmo, né, que a gente fala de demissão, que pode ser voluntária, pode ser involuntária, pode ser por uma aposentadoria, independente do processo, é um processo de separação. E é inevitável que, às vezes, ele aconteça. O mais importante, e acho que o que a gente tem mais visto nesses últimos tempos, é que, assim, independente do fato que tem que acontecer ou não, a forma como ele é feito importa mais do que aquilo, né? Então, assim, tem muitas empresas que estão demitindo funcionários e a grande maioria, na verdade, está demitindo funcionários hoje, né? E como é que diferencia uma empresa que fez uma boa demissão de uma demissão ruim? Né? Teve algumas empresas que demitiram, por exemplo, pessoas de maneira massificada, juntaram todo mundo ali num call, num ambiente online, e falaram, bom, a partir de agora, todos vocês que estão aqui nos assistindo, né, estão demitidos nesse momento, e a vida continua, né? De uma forma onde as pessoas sequer conseguiram um feedback sobre o trabalho delas, sequer conseguiram qualquer outro processo onde a empresa desse algum apoio, seja para recolocação, seja para um apoio emocional ali, onde uma forma onde elas pudessem falar, então, numa entrevista de desligamento, por que elas estavam sendo desligadas, ou quais os motivos elas gostariam de continuar trabalhando lá ou não, né? E outras fizeram isso de uma forma muito positiva. Eu acho que uma das que fez isso e que repercutiu super positivamente em relação à marca empregadora, mesmo nesse momento difícil, foi o Airbnb. O Airbnb demitiu aí, acho que cerca de 20% do corpo de trabalho deles, num momento que é super difícil, onde o negócio deles está extremamente afetado pela questão do Covid, e eles tiveram um processo extremamente humanizado, né? Eles fizeram aí entrevistas com esses funcionários, eles demitiram eles de maneira esquematizada, né, com um processo muito mais humanitário. O CEO foi extremamente transparente, tanto que tem, se vocês procurarem no blog deles, tem lá todas as explicações de por que ele estava fazendo aquilo, por que aquelas demissões foram tomadas, como estavam os negócios daquele momento, e também pensando num plano de apoio para aquelas pessoas, né? Então, se não me engano, acho que eles deram, teve empresas também, além do Airbnb, por exemplo, que deixaram as pessoas irem embora com os celulares, com os computadores, continuaram com o plano de saúde por um processo, por um tempo maior
tem um período maior de tempo ali para aquelas pessoas, pensaram em formas de recolocação, muitas deles, os próprios líderes também tomaram essas iniciativas, e aí de novo a gente volta para a questão de marca pessoal e o quanto essas questões de valores, né, de marca pessoal também está conectada com a questão da organização, né, então muitos líderes que também sentiram que aquele processo de demissão precisava ser humanizado, você via aí nas redes, no LinkedIn principalmente, líderes falando, olha, eu tive pessoas da minha equipe que foram desligadas, eu recomendo essas pessoas, tem aqui uma lista de pessoas para outras empresas contratarem, ajudando inclusive na recolocação dessas pessoas, né, porque entendem que elas foram demitidas naquele momento, não por uma questão de trabalho, mas por uma questão de momento de negócio da empresa. Então, acho que, assim, o demitir não é o principal. O demitir é o principal para quem está sendo demitido, mas a forma como você demite é o que reverbera aí em toda a reputação de marca empregadora, para aquela pessoa que é demitida, mas principalmente para toda a sociedade, tudo que gira em torno daquela pessoa. E aí tem até a questão como vocês falaram de reputação, muitas vezes o advogado da marca organizacional nem sempre é aquela pessoa que continua na empresa. Porque se a gente pensar, o carreirista hoje... São mais raros hoje os carreiristas, né, que passam uma vida inteira dentro de uma organização. Então, a gente pode passar por várias outras. Mas se você tem o acolhimento, a identificação, pode ter certeza, essa pessoa se torna uma advogada da marca assim, aquele lugar é legal, aquele lugar é do bem, aquele lugar gosta de gente. Então, e isso aí é uma coisa, né, que vai na direção de uma tendência que a gente tem da hipertransparência. Hoje todo mundo tem voz nas mídias, o Cris vai poder falar isso melhor do que eu. Todo mundo é uma mídia ambulante, vai sair falando da empresa e com alto grau de credibilidade porque ele participou da empresa. Então, quando a gente fala, eu tive, por acaso, eu fui visitar a Disney Licenciamentos e tinha uma pessoa em processo de desligamento. Isso já faz alguns anos, mas eu fiquei impressionada com o cuidado que aquele processo estava sendo conduzido e pensei comigo, não é à toa que a marca da Disney é tão admirada. A gente sabe que tem problemas da mão de obra nos parques, mas a questão é, a gente vê atualmente, né, marcas destruindo valor por essa maneira estabanada, como a Suzy falou. Tem dois exemplos que estão na mídia, que é o Madeiro e o Fogo de Chão. Nossa, tão né? Porque é super legítimo uma marca ter que cortar a mão para não perder o braço, né? Ter que mandar pessoas embora para ela não perder todos os empregos de todo mundo. É legítimo, isso faz parte de gestão de negócios, mas a maneira como você faz, e no ambiente de hipertransparência, a mídia fica sabendo, o ex-funcionário que foi maltratado fala, né, e isso está construindo reputação. Se você me permite até fazer um parênteses, qual é a diferença de marca e reputação? Tem empresas que têm uma marca muito conhecida. Se a gente pensar, assim, as telecoms, por exemplo, elas têm marcas muito conhecidas, mas será que a reputação acompanha? Né, a pontuação positiva da marca. Então, às vezes, você tem uma marca forte, mas você não tem uma reputação forte. E são dois indicadores bem diferentes, né? São dois conceitos que têm indicadores próprios que são muito diferentes. E você tem que hoje estar preocupado com a reputação da empresa, que se constrói com o caráter da empresa. Sem dúvida. E aí, Cris? Eu costumo falar aí também que como a gente, né, a reputação da empresa, ela existe, querendo você ou não. O que acontece é você ter uma identificação com aquilo, você saber ou você gerenciar aquela marca empregadora é uma outra página, né? Mas aquela reputação existe, né? Tanto que existem aí sites como Glassdoor, como como tantos outros aí, que é onde as pessoas estão ali, né, os colaboradores estão falando sobre aquela marca, quer você queira ou quer você não, né, não dá mais para esconder esse cenário. O que acontece é você ter realmente entender o que é aquilo e como você quer que a sua marca seja vista e ajudar, né, o Employer Branding faz justamente isso, ele gerencia essa reputação de marca empregadora, mas a marca empregadora já existe. Vale o que falam da gente, não o que nós falamos de nós mesmos. Mas aí, trazendo sobre isso, a gente está falando muito da marca em relação aos colaboradores. Mas aí, eu sou um funcionário.
e eu passei por uma situação difícil, ou minha organização passando por uma situação difícil, teve demissão, ou então eu estou inseguro. Cris, já que todo mundo tem um megafone na frente, a audiência tem voz, como você acha que as pessoas deveriam, ou qual é o caminho de bom ou caminho ruim de se manifestar em relação às organizações que nos empregam ou que nós estamos envolvidos? Luiz, eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa, que quando a gente fala de reputação digital, significa que isso está muito mais exposto e registrado para sempre, enquanto você não apaga esse comentário, e que isso é rastreável. As pessoas podem, através de sistemas de buscas das redes sociais, encontrar se você falou mal daquela empresa, daquele negócio em 2005, em 2007, lá no Twitter, por exemplo. E muitos influenciadores, inclusive, perdem novas oportunidades de trabalho porque eles descobrem, através dessas buscas, de que, na verdade, estavam sendo contratadas, né, contratando eles para um tipo de ação com uma empresa, só que eles já falaram mal dessa empresa e acabam cortando, então, depois, esse tipo de contrato. Essa reputação que você vai construindo, na verdade, é uma coisa que você tem que lembrar de alguns pilares. Primeiro, que hoje a gente fala muito de social selling, a venda social. E quando a gente fala de venda social, eu não estou falando apenas de vender produtos através das mídias, através da sua reputação, mas é você vender o seu nome e emprestar o seu nome para a marca e também emprestar seu nome para as redes. Eu costumo dizer, Luiz, uma coisa que eu acho bem interessante, que é assim, ó, quando a gente está fazendo um post numa rede social, a gente, de uma certa forma, está criando uma versão holográfica de nós mesmos. A gente fala assim que enquanto você postou, saiu, foi jantar, aquele post está existindo e você continua existindo como se fosse uma versão viva de você, que para as pessoas que estão te seguindo, você está lá ao vivo, falando aquela frase, naquela hora, e as pessoas chegam a ouvir a sua voz falando aquilo lá, mesmo que você esteja dormindo e for 2 horas da manhã. Então, toda vez que eu vou postar alguma coisa, seja de uma empresa, seja de alguma coisa que envolve polêmica, essas questões políticas que estão tão polarizadas, ou mesmo assim, vou defender essas questões que estão falando sobre o racismo, sobre a homofobia e tudo mais, tudo tem que ser colocado com muito cuidado, porque essa reputação digital, ela é muito queimada rapidamente. Enquanto a gente tinha um tempo para poder perder a reputação no mundo real, aí um ia falar para o outro para espalhar notícia, nós temos o termo cancelamento agora nas redes sociais. As pessoas cancelam você. Se você fez alguma coisa errada, as pessoas te cancelarem, pronto. As marcas provavelmente não te contratam mais para algum tipo de serviço ou não querem você trabalhando na equipe. Então, assim, lembra daquele caso que, por exemplo, a Nubank fez um post no LinkedIn e eles falaram que eles tinham um rapaz que era líder de comunicação LGBTQ. E aí falaram desse líder, dando algumas dicas num post no LinkedIn. E um supervisor da Votorantim Cimentos fez um comentário falando assim: líder é líder, independente da escolha sexual. Agora, ter um líder LGBT é de uma idiotice sem tamanho. Ele fez um comentário na página da Nubank, com o perfil pessoal dele, digamos assim. Só que o que aconteceu? Isso viralizou de uma forma que a Votorantim demitiu ele, e como isso também pesou para a empresa, mas a empresa então aceita ter esse tipo de profissional que trabalha aí num cargo de gestão, eles tiveram que fazer um posicionamento no LinkedIn sobre esse assunto. Ou seja, a gente, ao mesmo tempo que está fazendo o nosso marketing pessoal, a gente também, quando está fazendo esse tipo de coisa, de criticar uma empresa, criticar um serviço, é legítimo? É. Só que a gente tem que sempre se lembrar, isso fica tão público que, dependendo do nível que você, da forma também, não só do nível, mas da forma que você colocou essa reclamação, esse comentário e tudo mais, isso pode lá na frente voltar contra você. Muita gente pensa que marketing pessoal em redes sociais é postar, é falar de você, é falar dos seus feitos. Só que, na verdade, o marketing pessoal é uma construção. Branding é uma construção, não é uma coisa que eu passo a postar e funciona. Então, acho que assim, as pessoas estão mais preocupadas muitas vezes em se mostrar do que refletir antes dos conteúdos que elas vão postar ou comentar, porque isso pode ser definitivo para você queimar toda a sua marca que você vem construindo há anos, Luiz. Nossa, você falou de social selling, depois a gente... Só dá a URL para as pessoas lembrarem. Vou pedir para o pessoal colocar aqui a URL para achar o Social Selling Index lá no LinkedIn. Né? Boa. A URL é linkedin.com/sales/SSI.
Esse Social Selling Index é um índice de vendas sociais do LinkedIn, onde você analisa 4 tópicos: o quanto você preenche o seu perfil, o quanto você usa o LinkedIn para prospectar e buscar pessoas, se você posta, curte, comenta e compartilha, e se você interage respondendo pessoas nos comentários. Isso forma uma nota de 0 a 100 e fala o quanto você tem poder de venda social, o quanto você tem poder de vender o seu nome ou de influenciar alguém a comprar um produto através de um post seu, através da voz que você tem na rede social. linkedin.com/sales/SSI. E lembrar que isso não é uma questão de narcisismo ou de competição de pontos. É entender o quanto você está sendo assertivo no seu posicionamento dentro da rede do LinkedIn. Legal. Muito bom. Eu queria pegar um gancho aí numa coisa que o Cris falou, que são os comentários, né? Eu tive um post que eu fiz uma crítica ao growth hacking. Eu estava questionando a história do growth hacking na esteira de vários unicórnios que estavam se dando muito mal, né? Que a gente viu o ano passado, o começo desse ano. E foi um post que engajou muito, mais de 25 mil visualizações e recompartilhamentos, e eu fiquei pasma porque dos comentários, que foram muitos, eu não tive ninguém deselegante, agressivo, teve uma pessoa só que fez um comentário, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, também com a forma como a gente comenta as coisas e acolhe as opiniões divergentes da nossa. Exatamente. Porque, ainda mais se você está representando uma marca, às vezes as pessoas não têm inteligência emocional e começam a entrar na pilha do hater que está ali nos comentários, e isso é um erro muito sério, porque você tem que pensar, a pessoa às vezes vem de uma vivência dela, e ela pode ter também uma parcela de razão no que ela está colocando. Então, acolher o divergente, eu acho que é muito importante em termos de marca pessoal, e se você é aquela pessoa que está ali respondendo e interagindo com os seguidores da marca, né? E uma coisa interessante, Patrícia, que eu acho bem bacana, é que assim, as pessoas ficam tão preocupadas muitas vezes em criar a melhor imagem delas e elas derrubam quando nas entrelinhas elas soltam esse tipo de comentário mostrando como se fosse assim: eu tenho uma imagem que não é necessariamente a minha semelhança, porque eu particularmente sou grosseiro, estúpido e na verdade eu crio uma coisa que não é minha verdade. E eu não sei, gente, mas a minha sensação é que no digital isso fica muito visível. Isso fica assim, escancarado. A gente fala até assim, falando de LinkedIn, que é uma das principais redes aí de marketing pessoal, principalmente, a gente sente quando um post é apenas caça-clique. Hoje a gente vê aquelas histórias mirabolantes de pessoas que estão atravessando a rua e tá chovendo e passa alguém perdendo uma entrevista e a pessoa carrega no colo a pessoa até a entrevista e todos ficam felizes no final. 10 mil likes. O que é isso, gente? Depois, o que isso, vamos dizer assim, vai influenciar na tua vida como realmente uma pessoa que digamos, está construindo algum tipo de base. A gente tem que tomar muito cuidado, porque na hora de fazer marketing pessoal em redes sociais, eu tomo cuidado com o que eu estou fazendo, mas eu tenho que tomar cuidado para não ir para o lado das métricas de vaidade, porque ela é gostosa também. Nossa, eu tô bombando, mas eu tô bombando em cima de quê, né? Exatamente. Na pesquisa do What's Next, algumas palavras, a gente fez uma nuvem de palavras, né, que apareceram com muita recorrência nos textos, e uma delas é a autenticidade. Então, você tinha proximidade, que parece que você está numa conversa entre dois amigos, e daí a gente passa, eu não sei quem é que lembra ou já viu aquele filme do Simon Sinek, que ele fala, né, que a marca não tem que dizer o que ela faz ou como ela faz, mas sim o porquê ela faz. Exato. Ora, o porquê ela faz é o propósito, só que a gente já passou um degrau à frente, que agora a gente quer saber quem está fazendo. E aí é onde você tem a oportunidade de mostrar e ser autêntico. Então, quando você fala do cara que ele tem uma persona no feed e outra por trás, né? Isso é um erro tremendo para uma marca, porque não sustenta.
De novo, o ambiente é de hipertransparência, você vai ser flagrado na sua incoerência. E uma das coisas que se fala para a marca hoje é aquela velha expressão, walk the talk, ou seja, você tem que agir conforme o que você fala. Se você não fizer isso, você vai ser flagrado. E aí vai dar ruim para a marca. Não, isso é verdade. E a marca somos todos nós, né? A partir de hoje, a marca somos todos nós, né? Cada um de nós é representante de marca, né? Então, quando às vezes a gente fala a marca, a empresa, a minha empresa, quem é a empresa? A empresa sou eu, é você, somos todos nós que trabalhamos nela. Né? Então, quando a gente vai para esse ambiente digital, você tem que também ter uma consciência ali que a empresa que você trabalha, você também está sendo um representante daquela marca. Quando a gente está falando de reputação de marca empregadora, isso não é responsabilidade de uma área, não é responsabilidade da empresa, é responsabilidade de cada um dos colaboradores, seja uma empresa de 5 colaboradores ou de 50 mil, cada um deles é responsável pelo que fala sobre a empresa e como se comporta, porque hoje a gente já não tem mais essa divisão de ambientes, né? Se antes a gente falava, o que você é no ambiente offline é diferente do que você é digital, e as pessoas criavam aquela coisa de perfis fakes, né, e faziam toda aquela, né, uma máscara ali para o ambiente digital, e quando você ia conhecer, às vezes, aquela pessoa pessoalmente, não tinha nada a ver com aquilo que ela pregava ali no digital. Hoje não tem mais isso, a gente se mistura nesse tempo todo, né? Tem gente que cruza com a gente na rua e fala, nossa, eu te conheço do LinkedIn, deixa eu tirar uma foto com você. E aí você fala, nossa, como assim, né? Eu sou uma influenciadora, você é uma influenciadora, as pessoas fazem isso e todo mundo tem a mesma possibilidade do que alguém que está lá exposto numa revista, né? E hoje as pessoas preferem, as empresas, inclusive, estão começando a preferir influenciadores que sejam influenciadores reais. Né, a gente até comentou, por exemplo, teve o caso da Pugliese aí, que perdeu um monte de patrocínios de marca aí, por conta de não ter feito as coisas certas ali em relação ao isolamento social, né? Perdeu um monte de patrocínio. Hoje as empresas não querem mais estar necessariamente associadas a esse tipo de pessoas, elas querem estar associadas com o Luiz, com a Suzy, com o Cristiano, com a Patrícia, que às vezes vão ser muito mais influenciadores naquele ambiente que elas estão, né? Você pegar a lista de influenciadores, por exemplo, do próprio LinkedIn, né, tem gente ali que às vezes nunca passou por uma empresa, né, ou que tem ali um histórico, às vezes, de consultor, ou seja, todo mundo tem todas essas possibilidades. As empresas também têm que aprender que cada um dos colaboradores dela é um novo influenciador, né, e como é que você lida com isso? Primeiro criando, obviamente, uma boa experiência, uma boa reputação de marca empregadora, para que você tenha a chance de que aquele influenciador, que agora é o cara que tem o poder na mão, seja ele um candidato ou seja ele um colaborador, do que ele vai falar sobre você, né, para que aquela pessoa, obviamente, fale bem, né, todo mundo quer que a gente fale, que as pessoas, né, que as marcas queiram que fale bem ali delas no ambiente digital, né. Eu vou jogar para o Cris, essa que eu ouvi ontem pela primeira vez, a expressão do influenciador samambaia, que é um influenciador só decorativo, e o pessoal está falando de que agora as marcas vão ressignificar muito a questão da relação com influenciadores, né? Principalmente pela questão dos valores que esses influenciadores trazem, do conteúdo que eles fazem, se isso realmente gera alguma coisa de valor para quem segue, que um dos grandes problemas que eu acho que esse mercado de influenciadores ele foi sendo construído, é essa questão de que um bom influenciador é apenas aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores. Como vocês estavam comentando aí, que as pessoas agora querem pessoas mais reais, os micro-influenciadores ou os nano-influenciadores, digamos assim. Pessoas que têm um nicho muito mais fechado, poucos seguidores, mas de uma certa forma eles influenciam a vida das pessoas com o conteúdo que elas produzem. E eu acho que esse negócio do influenciador samambaia realmente é uma coisa interessante, que a gente vê o fenômeno dentro do próprio LinkedIn, quando saem as listas dos influenciadores deles, como até a Suzy falou, você vê pessoas que às vezes assim tinham pouquíssimos seguidores e viraram influenciadores. Por quê? Porque pro LinkedIn, principalmente nas escolhas de listas deles, eles consideram o barulho que aquela pessoa faz, daquele tipo de assunto que ela trata dentro da comunidade dela. Às vezes você com 1.000 seguidores pode gerar muito mais barulho, e isso acontece, do que uma pessoa com 1 milhão de pessoas. E uma resistência que eu sinto também, né, Patrícia, são as pessoas com medo de como começar. Elas acham que existe uma chavinha de que eu vou começar a influenciar as pessoas. Agora eu estudei todos os livros necessários, li tudo que eu podia, aprendi tudo com os melhores mestres, a partir de amanhã eu vou influenciar.
Isso realmente é uma utopia, não existe. Porque, na verdade, o tempo todo nós estamos em um momento em que eu tenho um conhecimento que, se eu passar para frente, vai ter gente que vai me ouvir e vai falar assim, ó, caramba, precisava ouvir isso, enquanto tem pessoas que estão num outro momento de vida, que a gente, na verdade, quando ouve elas, fala assim, nossa, como eu aprendo com essa pessoa, e nessa escadinha, ninguém tá na frente, ninguém tá atrás. A gente, na verdade, tá todo mundo um inspirando ao outro de algum nível. Então, aquela pessoa que está no começo da universidade, ela acha que enquanto ela não se formar, ela não pode influenciar ninguém. Mas e quem está atrás dela e ainda nem começou a universidade? Vai ver ela como exemplo. Então, acho que a gente tem que começar a deixar de ser esse samambaia, que é aquela coisa ali de enfeite, e na verdade a gente tem que agir. Na verdade, as pessoas não têm noção do poder que elas têm de voz dentro de uma rede social hoje e como esse alcance orgânico, que é aquele que a gente consegue quando não está pagando nada, não está pagando nenhum anúncio nem nada. Esse alcance orgânico, se você trabalha uma coisa com o tempo e real, você pode ter benefícios a longo prazo sem tirar R$1 do bolso. Só que para isso realmente dá trabalho, porque influência envolve principalmente o quê? Envolve atenção. Você não influencia as pessoas se você é apenas aquela pessoa que joga aqui 1000 conteúdos, as pessoas falam com você, você simplesmente não fala nada. E aí realmente acho que volta a ser o samambaia, porque aquela coisa bonitona tal, não. Eu quero pessoas que engajem, eu quero pessoas que conversem, eu quero pessoas que de uma certa forma, quando falam, as pessoas param para ouvir e quando respondem, sabem que vão ser respondidas por essas pessoas também. É uma coisa assim, a relação influenciador e influenciado é quase uma coisa de troca, senão não anda, sabe? É que nem líder. O líder, ele precisa ser... ele não impõe, não é uma situação autocrática. Ele é seguido, porque ele gera inspiração ou gera exemplo. Eu queria pegar uma pergunta que fizeram aqui, que eu achei ótima e tem a ver com a questão da relação com os colaboradores das organizações. Essa aqui mesmo. Ter influenciadores... Não, deixa eu ver. Dentro da empresa é uma boa estratégia ou será melhor quando acontece naturalmente? Suzy, já que todo mundo, de novo, está com o megafone, tem um espaço para falar, etc. e tal, o negócio é controlar, proibir, orientar, ou no processo de seleção e entendimento desses colaboradores, fazer uma boa seleção mais assertiva com o DNA e com o tom da empresa e capacitá-los para fazer isso. Como é que uma marca empregadora lida com essas coisas? Eu acho que tem vários modelos aí, né? Mas uma coisa que não combina mais com influenciadores é a questão de nível hierárquico. Até a Patrícia comentou isso no começo, né? Antes a gente tinha aqueles influenciadores que tinham que ser as pessoas mais no alto escalão da organização, né? Hoje, se você pega as listas de influenciadores do LinkedIn, por exemplo, ninguém às vezes é de um alto escalão ali, é gente como a gente, sou eu, é você, né? Então, tá dentro desse cenário, assim. Eu acho que as empresas têm que se reinventar quando elas pensam nessa questão de influenciadores, né? Eu acho que ter influenciadores é essencial para que você consiga manter uma boa estratégia de marca empregadora. Todo mundo precisa de defesa, né? Se você está sozinho naquele mundo, você não consegue se defender exatamente, né? É a mesma coisa, quando você está numa família, sempre tem alguém que te defende, sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, né? Quando você está num ambiente de amigos, também, se você fala alguma coisa e alguém não concorda, sempre tem alguém para te defender. Ter influenciadores é ajudar na defesa de marca, na reputação de marca empregadora, se isso, obviamente, for bem feito, né? Se a marca empregadora for positiva ali nesse cenário. Com certeza é uma boa estratégia ter influenciadores. A questão é como escolher esses influenciadores. Já não é mais o mesmo processo como era antes, né? Se antes a gente escolhia por níveis hierárquicos, quem tem que falar tem que ser o presidente. Será que o presidente hoje é o cara que é mais ouvido na rede daquela empresa? Às vezes é o cara que está lá embaixo, é o cara da manutenção, que tem uma rede de milhares de amigos, ou que conversa de pé de igualdade ali para o público com o qual ele fala, é que realmente é a pessoa que vai influenciar. Então, mais do que pensar em nível hierárquico, quando a gente vai falar de um programa de influenciadores, ou de discutir quem são os influenciadores, eu acho que tem um trabalho muito grande por trás aí das empresas, de perceber quem são aquelas pessoas que realmente influenciam, né? E abrir mão disso. Tudo bem se o cara da manutenção for mais influente do que o presidente, tudo bem para aquele setor que ele fala, então vamos usar esse cara, né? Por que não? Por que a gente não vai falar com esse cara? Por que a gente não vai ajudar a promover? Por que a gente não vai fazer com que ele ajude a promover de alguma forma a marca, ou a marca comercial, ou a marca empregadora nesse caso, né? Então, acho que tem um processo de mentalidade que as empresas ainda não estão preparadas para esse desapego, né? É muito difícil você...
Uma pessoa que faz muito bem isso que você está falando é a Viviane Mansi, que era Votorantim, agora é Toyota. A Viviane sempre consegue encontrar umas pessoas dentro da organização que ela traz para a linha de frente, ela faz muito esse papel, ela é muito ativa no LinkedIn, inclusive esse ano ela foi eleita uma das top voices, né? E aí ela sempre traz as pessoas, seja nos eventos, ela bota muita foto, dá o nome da marca às pessoas. Eu acho que isso traz uma ideia muito positiva da cultura da organização e vai construindo a reputação. Uma das coisas que veio muito forte na pesquisa aí, né, do futuro do branding é a questão de que, com tudo virtualizando, mais online por causa da pandemia, e as pessoas, a superfície online de contato e interação online com as pessoas, por causa dessa transformação digital acelerada, ela vai aumentar. E aí, isso significa que você vai ter que encontrar um meio termo de humanizar essa relação. E se a atenção vai ter uma disputa ainda maior do que já existia. Então, o pessoal brinca, até uma frase do Marcos Facó, que é o diretor de marketing lá da FGV, que a atenção é o novo petróleo, e que você vai ganhar atenção na medida exata de conteúdo relevante. E aí, por isso, também influenciador que tenha conteúdo aderente à marca e relevante. E ele diz assim, se não tiver o que falar, não fale. E uma coisa que vem a reboque disso é escuta ativa, é outra palavra que veio muito forte, porque você só vai saber quais são as dores, as inseguranças das pessoas na pós-pandemia, para você poder trazer isso como solução da empresa e como comunicação, se você escutar. Se você estiver falando demais, você não vai escutar. Então, a escuta ativa também é uma coisa muito importante como tendência das marcas. Escutar mais e não falar tanto. Só falar quando tiver algo realmente interessante para dizer. Eu acho que tem uma coisa importante... Lembrar que os comentários que a gente vê nas redes são diálogos. Eles não são exposições que a pessoa deixa a sua mensagem ali e vai embora. Às vezes, as polarizadas têm muito a ver com isso. Aquela polarizada ou do hater, ou então do super lover, ela é instantânea e sai dali. Mas a maioria das pessoas que param tempo para escrever alguma coisa, elas estão gastando energia para conversar com você. E relacionar-se nesse momento, mesmo que se não há concordância com o que você está expondo, é importante, porque ela está te dando atenção. Fala, Cris. Exatamente. Não, eu acho interessante porque, como a pessoa ali perguntou, se a influência dentro da empresa é uma coisa que dá para a gente criar, eleger os influenciadores oficiais, ou se tem que ser um processo natural. Eu acho que a gente já começa pensando assim, não dá para a gente escolher alguém e falar agora, você vai ser um influenciador a partir de hoje, faça 5 posts por dia, responda tais coisas, fale de tal forma, porque a influência já é naturalmente um movimento natural. A partir do momento que você quiser escolher algumas pessoas na empresa, como até a Suzy falou, só porque elas têm um cargo X na empresa, e vamos treiná-las para elas serem influenciadoras em redes sociais, já começa o erro aí, porque uma coisa que é a premissa da influência é a naturalidade. E uma coisa que é forçada, uma coisa que é orientada, pode te dar uma meta, uma missão de querer fazer acontecer tão certinho que aquele profissional daquela empresa, com medo de errar, na verdade pode meter os pés pelas mãos e falar assim, cara, não tô conseguindo, tô postando, tô cansando a minha base com esses posts que eu tô fazendo, porque eu tô querendo criar uma influência. Então, tá realmente... aí a autenticidade. Exato. É aquela coisa, deixa primeiro eu monitorar e ver quem são as pessoas que naturalmente da minha empresa estão chamando a atenção, e ao invés de querer dar um treinamento, vamos fazer vocês ficarem influenciadores maiores ainda, não. Incentive. Incentive para que essas pessoas sintam-se à vontade, sem ter nenhum bloqueio da empresa, porque tem gente que tem medo. E se eu aparecer demais, principalmente numa rede como o LinkedIn, será que de repente não vão me demitir, ou vão achar que eu estou aparecendo muito e isso vai causar um problema com o meu chefe? Eu tenho um exemplo muito bom de uma moça de Marília, que é a Carolina Livoles. Quem puder seguir ela aí no LinkedIn, a Carolina Livoles, ela é da Tray Local Web. Cara,
ela trabalha numa área lá assim também de gestão, e ela posta coisas muito interessantes, muito bacanas. Ela traz um pouco do dia a dia dela, ela fala de experiência do cliente, tudo que tem a ver com o dia a dia dela. O que a empresa começou a fazer? Viu o engajamento que ela começou a ter nas redes e como as pessoas passaram a se interessar pelos assuntos, e agora leva ela para palestrar nos eventos da empresa. Vou aproveitar que ela já tem voz e agora já vou pôr ela para poder falar com as pessoas, porque uma pessoa como essa, falar que palestrou também num evento da nossa empresa, é employer brand total. Então, assim, é muito louco como as pessoas ficam batendo tecla, querendo criar influenciadores, ao invés de incentivar aqueles que já estão influenciando por natureza. Pode ser o mecânico, a manutenção, pode ser qualquer pessoa de qualquer cargo da empresa. O importante é ela ter uma voz que seja acessível, e isso que você falou, Luiz, eu acredito demais, cara, nessa questão da energia que as pessoas gastam nas conversas. Muito da influência em redes sociais, muito do seu marketing pessoal está mais no seu retorno das pessoas que falam com você do que na quantidade de posts que você faz sobre você. Porque quando você responde, na verdade as pessoas começam a te enxergar de uma forma que talvez é ali que você começa a construir uma relação realmente de que, olha, a minha reputação digital é grande o bastante para que eu tenha um tempo aqui para dar uma atenção. E atenção em redes sociais, meu Deus do céu, é uma coisa, assim, é um bem de um valor imensurável, porque a gente já não tem muito tempo no dia a dia. Se você parar para responder alguém, isso é considerado assim, meu Deus, ganhei na loteria. Olha, escrevi para a Patrícia respondeu meu comentário. Cara, a pessoa fica emocionada. Isso cria lembrança de marca, isso vai criar, na verdade, aquela coisa de, olha, essa pessoa é referência para mim. Não, e é vida, né? Ô, Cris, e isso... Tudo bem, isso faz parte até da netiqueta, né? Que é um comportamento educado na rede. Se você está representando uma marca, mais ainda. Mas, assim, para ficar dentro da sua seara, você sabe que os posts que mais engajam são aqueles que estão gerando conversa. Então, na medida que você responde a alguém e outro comenta em cima da sua resposta, você está aumentando lá para os algoritmos o engajamento também. Agora, é legal não fazer aquela resposta genérica, tentar, eu sei que no feed com muita gente é difícil, mas tenta agregar mais alguma informação de valor no comentário, né? E tenta personalizar, e uma coisa que eu tomo muito cuidado em fazer é agradecer todos os recompartilhamentos, todas as pessoas que se deram ao trabalho de botar para frente uma postagem, a gente tem que agradecer, né? Isso, Patrícia, é personal branding, né? É legal demais você falar essa questão do agradecer o recompartilhamento e tudo mais. Por quê? Porque existe assim como você, quando gerencia marcas em redes sociais, você tem planejamento, você tem estrutura, você tem saque, você tem isso. Aí eu entro na empresa, na minha agência, cuido da minha marca, eu saio da empresa e chego em casa. Você não pensa em ter um planejamento para a sua rede social, você não pensa em ter uma frequência de posts. Muitas vezes você não dedica esse tempo para responder pessoas. Se você para um pouco de usar algumas redes de entretenimento e fixa e fala assim, ó, bem método Pomodoro mesmo, vou me fixar agora e vou só responder comentários. Cara, às vezes em meia hora, uma hora, você responde um monte de comentário nesse esquema que a Patrícia falou do 1 a 1, respondendo, chamando a pessoa pelo nome e dando alguma contextualizada no que ela falou, para não parecer apenas um obrigado, valeu, obrigado. E um detalhe, esses compartilhamentos, pensa, a pessoa não só comentou, ela jogou na rede dela. Esses mais do que nunca, realmente a gente precisa clicar naquela notificação e agradecer 1 a 1. Isso parece assim tão devagar, parece assim aquele trabalhinho de formiguinha, mas eu gosto de dar um exemplo assim, o Luiz já me conhece há um tempo também. Cara, em 2014, quando eu comecei a trabalhar com LinkedIn, eu comemorava comigo mesmo internamente quando eu tinha 3, 4 likes num post. E foi assim por muito tempo. E aí, na verdade, assim, uma pessoa comentava e eu respondia, a gente sente que a gente está bombando. Porque, assim, tudo é muito subjetivo. Cada um sabe o nível que acha que está bombando. Às vezes, para um é 10 comentários, para um é 100, para um é 1000. Só que o que acontece? Hoje, 6 anos depois, quando eu olho o que eu construí e como é hoje o meu marketing pessoal em redes sociais, utilizando desse recurso que você fala do responder, cara, eu vejo que, na verdade, só é assim como é hoje, as pessoas só conversam comigo nas redes sociais, sabe por quê? Porque elas têm certeza de que eu farei o máximo para respondê-las, porque ninguém gosta de falar sozinho. Quando eu falo com uma marca ou com uma pessoa, ela passa a não responder nem curtir meu comentário, próximo post,
desisto. Não quero ficar falando com uma pessoa que sequer fala comigo. Só os números ficam bonitos nos comentários dela e eu. E um detalhe, Patrícia, que eu acho muito legal. Você fez um post, pessoas comentando, aí você começa a comentar em cima e o algoritmo começa a fazer aquilo. Tem um outro fenômeno, assim, vamos dizer assim, que é muito natural do ser humano. Passa um post no seu olhar lá, e de repente você vê lá 30 comentários, assim, só um númerozinho, você fala assim, meu Deus, quero entrar nessa festa, tá todo mundo conversando ali, eu quero ir onde tem festa, eu quero ir onde tem gente conversando, eu quero ir onde tem gente trocando ideia. Então, naturalmente, quando você começa a responder, cada resposta sua conta para esse número, então começa a mostrar que seu post está engajado. Então, tudo é uma matemática que o que resume tudo é conversa com o ser humano, como você falou do human to human, né? E lembrar o seguinte, ó, a rede social, apesar de muita gente falar, o que é na rede social não é na vida real, no fim das contas, o que está por trás da rede social é gente. E aí, se a gente falar, vamos fazer dois paralelos. Primeiro paralelo da economia. O que é escasso, o que é raro é valioso. E hoje em dia, querem saber o que falta? Carinho, falta afetividade. É raro hoje em dia. A gente tem à mão um smartphone que a gente torna tudo fácil aperto de um botão. Então, um abraço raro, uma atenção, uma personalização, quando ela é legítima, ela é valiosa. Então, a gente não pode esquecer que os algoritmos ajudam, saber deles é bom, mas, antes de tudo, a gente está lidando gente com gente. E a gente da rede social não é diferente da gente que está do lado de fora. A gente gosta quando nos dão atenção, a gente sente a reciprocidade como uma valia, e é desta forma que, se a gente fizer muito diferente disso, vai ficar plastificado e provavelmente não vai trazer resultado. Segue o jogo. Dona Nair. Você não mandou beijo para Dona Nair, ou senhor Cristiano? Dona Nair tem que conhecer o Paulo Gustavo. Eu já falei, o Paulo Gustavo criou aquele personagem baseado na mãe do Cris. Olha aí, ó. Dona Nair Ayala Melgaço. Poxa, Ayala, obrigado, Dona Nair. Vou ver se no finalzinho ela consegue dar um oi aqui. Acho que ela tá mexendo em alguma coisa aqui pela casa que eu só tô ouvindo ela passar. Ela fica passando para lá e para cá, mas confesso que de vez em quando ela fica aqui na porta, porque se eu falar assim, ô mãe, entra aí, ela já tá pronta, porque ela fala assim, é live, ela adora ficar aparecendo nas minhas lives. Mas isso é a coisa da autenticidade, né? Eu acho que quinta ou sexta eu vou postar lá no meu feed o artigo que saiu dentro da coletânea do What's Next, mas uma das coisas bacanas são duas tendências, né, que tem agora. Eu acho muito que os códigos visuais, eles traduzem muito a cultura de uma época, né? Como que são os símbolos compartilhados por uma sociedade. E o Unsplash acabou de lançar toda uma coleção de imagens de home office e pessoas fazendo coisas em casa mais relax, mais descalças, com gatinho. Isso aí vai trazer uma necessidade de mudar a construção da identidade visual das empresas também, das marcas, de fazer a coisa imperfeita, fazer a coisa relax, fazer a coisa espontânea. Então, isso, em termos de comunicação, é um caminho que vem por aí. E um outro caminho, que é uma tendência de um estudo também, um artigo que eu já publiquei, acho que mês passado ou retrasado, que é a frugalidade, que é uma tendência forte de minimalismo, de simplificar as coisas, que o Covid está trazendo isso, porque a gente está se interiorizando ao ter que ficar confinado em casa, e revendo valores, e abrindo mão de frescura. Então, isso é todo um novo código de comportamento que vai ter que subir para o branding das marcas. A marca que tentar ser perfeita, o cara não gagueja, o cara não interrompe o filho entrando, que não parece, ela não vai soar espontânea e autêntica. E aí ela não vai ser percebida como humanizada, que é uma demanda para as marcas, é o human to human. Conexão. Então, isso vai mudar tudo, vai mudar a maneira de falar, não estou dizendo que você vai falar erro de português, não é isso, né? Eu acho o fim da picada quando eu ouço
leio o texto oficial de marca com erro gramatical, fico passada. Mas o comportamento, a forma de se expressar, o tom de voz, né? O tom de voz que a gente chama no branding, o jeito de falar que a marca fala nas suas comunicações, tudo isso vai ter que se adaptar. E sabe o que isso me faz lembrar? Eu me lembro do começo, quando apareceram aqueles estoques de imagem, né? Tem aquelas empresas que têm os bancos de imagem, né? Os acervos para as empresas comprarem e utilizarem. E tinha alguns bancos que eram incríveis, mas você olhava para uma marca brazuca, vendia um produto super brazuca e aparecia uma pessoa, uma criancinha, assim, nada a ver com o brasileiro. Assim, esteticamente, apesar de nós sermos um país muito plural, a gente vê que não tinha nada a ver. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora com as empresas. Elas vão ter que repensar uma história que vem para trás, de toda a imagens, falas. Se ela for muito distante da realidade, a pessoa falou, isso, eu não vivo no meu dia a dia, isso, não há conexão, eu não me conecto com isso. E isso acontece também, uma revisão que os bancos de imagem estão tendo que fazer é com a questão dos maduros, porque a economia da longevidade vem aí com tudo e você só tem representação de imagem de gente velha doente, caquética, associada à doença, à deficiência. E você tem que construir todo um conjunto de pessoas dos 60 a mais, 50 a mais, mandando brasa em tecnologia, em sexo, em todas essas representações, Exatamente. uso de cosmético. Então, a gente vai ter uma reconfiguração visual para as marcas. Ó, gostei dessa, eu acho que essa palavra fala muito sobre tudo que a gente está falando aqui, ó. Reconfiguração. Se a gente fala de gestão de marca, seja ela para as empresas, para a vida pessoal, ou para as tendências, a reconfiguração ela é importante porque muita coisa está diferente. Eu queria abordar uma última coisa, antes das perguntas, que é a questão do fair trade ou do truth marketing. A gente está encontrando organizações que a gente está falando muito sobre posicionamento, de como a gente se relaciona. No Brasil, isso ainda não é tão real. Mas se você vê, por exemplo, dentro da construção, você tem as construções, ou as edificações que têm selos como Green Building, como selo Aqua, de sustentabilidade, dentro dos 3 pilares, social, econômico. Vocês acham que no Brasil, o fair trade, ou pensar nos fornecedores que são sustentáveis ou justos, é uma tendência para o mercado? As pessoas vão começar a escolher. Eu vou comprar daquele cara porque essa empresa, não importa o preço, eu me identifico com a causa daquela empresa, com a maneira como ela faz. Você acha que isso chega no Brasil, Patrícia? Total. E vou dizer mais, assim como a gente já viu um fenômeno da sustentabilidade transversalizando dentro das organizações, que sustentabilidade é dever e é job de todas as áreas, todo mundo tem que estar, por exemplo, a área de marketing tem que estar preocupada, ela vai fazer um evento, será que esse evento representa bem homens, mulheres, etnias? Você tem ali aquela pessoa que fica traduzindo na hora para pessoas surdas. Né? São pequenas preocupações que você vai ter que se preocupar, a área de RH, a área de compras, os reportes financeiros. Então, sustentabilidade já transversalizou. O próximo fenômeno, que também veio na pesquisa muito claro, que vai transversalizar, é a reputação. Por quê? Porque já hoje existe forte no mercado financeiro. Aí, gente, aí não tem mais volta. Quando os próprios investidores começam a fazer questão e colocar isso, né, como obrigação junto ao board e ao C-Level, aí, gente, não tem mais volta. Aí isso vai ter que migrar para a cultura da empresa e isso vira o jogo. Gente, isso é muito real. Quando a Patrícia está falando, não é só uma questão de compliance, é assim, fator de elegibilidade para se tornar fornecedor da cadeia produtiva. Você não tem só os ISO 18.000, outras coisas. A pergunta é, essa empresa combina com o meu DNA? Essa empresa, esse meu fornecedor tem a ver com o meu propósito ou de alguma... Imagina o quanto organizações
seja lá qual for o motivo, eu não quero entrar em detalhes, mas assim, ou que degrada o meio ambiente, ou que tem uma posição, o quanto que elas podem perder de mercado. E empresas de mercado, de capital aberto, onde tem relações com o investidor, criam critérios de elegibilidade. E isso se torna eu acho que é um empoderamento da sociedade de escolher. Gosto disso, não gosto disso. Seja justo com a sociedade. Então, o fair trade vem para ficar, eu acho que é coisa muito séria. Isso não chega na minha empresa. Prepara. Se você não está numa empresa muito grande, provavelmente você está na cadeia produtiva dela. Isso pode afetar o mercado. Eu sou de uma época, pela coisa da sustentabilidade, de uma expressão que já é bem famosa, greenwashing, né? Que seria a fraude verde. Você fingir que tem um monte de coisas sustentáveis, ecológicas e tal, mas tem uma incoerência interna. Agora tem washings novos. Tem o pink washing, que é a LGBTQ para inglês ver. Tem o blue washing, que é você querer dizer que está seguindo algumas agendas da ONU, que é por causa do logotipo da ONU ser azul. E tem o rainbow washing, que é por causa de todas as cores dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E pintou agora, né, também no estudo, Covid washing, que é a empresa que diz que está fazendo 1000 coisas do Covid, mas... sei lá, deu dinheiro por um lado, mas as condições de trabalho dos funcionários estão temerárias. Tirou a foto com a cesta básica, estou doando, mas no fim das contas, né? Deixa eu só aproveitar, eu vou para as perguntas, mas eu queria aproveitar o momento para dizer uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. A gente, como educador, e às vezes eu cuido de vários painéis, a gente falou da questão não só do LGBTQ, mas cá entre nós, as mulheres precisam ter mais reconhecimento. Elas não precisam só de mais espaço, elas precisam ter mais reconhecimento. Como moderador de painel, durante muito tempo eu tive dificuldades, ou não é que eu tive dificuldades, era muito mais fácil ter no painel comigo C-levels ou diretores homens. E aí, durante muito tempo eu achava, mas eu não consigo achar tantas mulheres, por isso que fica mais fácil achar outro homem. E aí, essa semana, umas 3 semanas atrás, eu tomei uma lavada e eu achei fantástica. Eduardo Fonseca, meu sócio em outro negócio, fala assim para mim, Luiz Paulo, justamente por ser mais difícil, que você deve gastar um pouco mais de energia. Porque vocês, às vezes, quando fazem a curadoria, vocês têm a responsabilidade de fazer o casting. E nesse casting, o espaço tem que ser democrático e a gente tem que valorizar. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz hoje de ter pessoas que gosto e a escolha é independente de seu gênero, porque são expoentes no que fazem. Suzy, Patrícia e Cristiano, vocês não foram uma escolha por um critério de, tem que incluir. Não, é porque vocês são especiais. Então, vamos daqui para as perguntas para o pessoal. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Pessoal, vamos lá para as perguntas, pessoal. Que temos perguntas aqui no nosso chat. Acho que tinha uma para a Suzy aí já, hein? Eu vi uma da Suzy. Eu estou vendo também, uma da Gabriela. Vamos lá. Suzy, vejo muitas empresas correndo atrás do atraso e de estar presente nas redes sociais. E acredito que isso não vai se manter pós-corona. Como construir isso sem ter o foco somente na crise? Eu acho que quando a gente fala de tanto de marca pessoal quanto de marca empregadora, a gente está falando de um momento de começar e agora. Se você não começou antes, você já está atrasado, mas antes tarde do que nunca. Então, começa a partir de hoje. Mas começa de uma maneira verdadeira, obviamente, né? O que eu vejo é muita gente também, muitas empresas aí tentando pegar carona nessa questão do Covid, ou tentando ser aquilo que não é. A gente falou muito aqui na discussão de hoje, né? De verdade, de autenticidade, de ser genuíno, né? O que você tem que vender como você é, como marca empregadora, para fora, para as pessoas, é aquilo que você realmente é. E tudo bem se você não for 100%, tudo bem se você não for perfeito, tudo bem se você não precisar, você não vai precisar atrair todos os candidatos do mercado, você não vai precisar reter todos os colaboradores, você vai precisar reter aquelas pessoas que realmente fazem parte da tua cultura, que combinam com aquilo que você é como empresa, assim como você também, quando é candidato, você também vai se atrair por empresas que combinem com você.
Então, antes de pegar carona em qualquer uma dessas coisas que tem acontecido ultimamente, é entender, é um processo de autoconhecimento. E essa autorreflexão, às vezes, dói para a gente refletir quem nós somos como marca pessoal, o que a gente quer fazer, o que a gente quer falar para o nosso público. Como empresa, dói do mesmo jeito também. Dói a gente entender que não é perfeito e que a gente vai ter desafios ali. E tudo bem, desde que a gente assuma com naturalidade esses desafios, né? Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando de proposta de valor, está falando de proposta do valor do empregador, né? A gente está falando de EVP, que é o que a gente usa como base de estratégia de employer branding. Quando a gente fala de EVP, a gente está falando do processo de ser genuíno, de ser autêntico, de entender por que realmente as pessoas que trabalham hoje na sua empresa estão trabalhando naquele lugar, que vai muito além do que é a cultura, do que é o ambiente daquela empresa, mas realmente vai daquilo que a empresa consegue entregar como valor para aquele colaborador. E isso é o que tem que ser vendido no mercado. Não adianta ser maquiado, não adianta você querer entregar para o mercado algo que você não entrega para os seus colaboradores, porque é o que a gente já falou, essas máscaras em algum momento vão cair, e hoje elas estão muito mais predispostas a cair do que antigamente, né? Do mesmo jeito que a gente falou, as pessoas estão cobrando, os fornecedores estão cobrando que as empresas sejam verdadeiras, que as pessoas sejam verdadeiras, e tudo bem se você não agradar todo mundo. Você não precisa fazer isso o tempo todo, né? Você só precisa agradar quem realmente faz sentido para você, desde que você seja verdadeiro, né? Então, acho que esse é um processo importante para as empresas entenderem nesse cenário novo, né? É importante ser aquilo que realmente você é, né? Que isso seja construído, se esse processo for começar agora, que seja construído realmente com os valores, com aquilo que você oferece aí como marca empregadora, e não pegando carona em qualquer situação, né? Tentando aí fazer marketing a qualquer custo, né? De repente você vê empresas aí querendo se promover a todo custo. Vamos falar sobre home office, aí lança um e-book sobre home office, e você fala, gente, aquela empresa nunca na vida teve home office, os colaboradores não sabem o que é home office, eles estão fazendo isso, vendendo, porque é o tema do momento, né? É o que todo mundo está falando ali naquela moda. Então, isso pega muito mal. Suzy, e as pessoas são os juízes hoje nas redes sociais, né? As pessoas Suzy, também não é piscina de bolinha, né? Não é mesa de ping-pong. Exatamente, né? E até as pessoas perguntaram para mim assim no começo, muitas empresas falavam, e eu sempre debatia isso, né? A home office faz parte do employer branding, né? E eu falava, gente, não é, home office não é employer branding, não é proposta de valor, né? Não é isso que você entrega, né? Porque antes tinham algumas empresas que possibilitavam fazer home office, e aí hoje eu falo, né? Olha só como o cenário muda, né? Hoje todo mundo pode fazer home office, e agora? Qual é a sua proposta de valor? Qual é o seu diferencial como marca empregadora? Se ele estava pautado no home office, então já era, amigo, volta de novo para a estaca zero e tenta descobrir aí um novo formato, porque agora todo mundo oferece isso. Quando a gente está falando de employer branding, marca pessoal, a gente está falando de diferencial. O que é que você entrega como sendo único seu, né? Seja como uma marca pessoal, como indivíduo, ou seja aí como uma empresa. O que é único que só você entrega? Com certeza não é o home office, né? E é isso que as empresas têm que batalhar para descobrir. Isso me lembra a questão dizem que tem certas pessoas que são tipo garrafinha d'água vazia, né? Onda vai, garrafinha vai. Onda vem, garrafinha vem, né? Na ponta do mar. Empresa não pode ser desse jeito. O que é Foxy? O que é hot? Falar agora eu vou atrás disso. Easy. Vamos devagar, que não é só o que é quente, não é só trending topics. Você tem que pensar em consolidar. Consistência é mais importante do que seguir a carona. Patrícia, tem uma... Não, e até comentar uma coisa sobre essa questão de como é que eu vou agir depois no pós-corona, se eu estou, de repente, tendo ações apenas para poder aproveitar o buzz e depois eu vou largar tudo isso que eu estava criando nas redes sociais. Eu acho que tem uma coisa importante, quando a gente fala de marca pessoal, principalmente, quando começou ali a quarentena em março e as pessoas, de repente, assim, todo mundo tentou se achar e começou aquela chuva de conteúdos, chuva de materiais, e um monte de live, e um monte de e-book gratuito, e um monte de cursos gratuitos, e todo mundo com uma dica todos os dias, começou um movimento também muito importante de outros usuários, principalmente no LinkedIn, falando assim, ó, cuidado com a quarentena produtiva. O que é a quarentena produtiva? De repente, você nem era uma pessoa que estudava tanto durante a semana, você nem era uma pessoa que fazia tantos cursos online, ou mesmo você acompanhava tantos blogs, e por causa da pressão da própria rede social, você se via para eu estar no meio desse grupo, para eu estar na mesma vibe, eu preciso agora fazer tudo. Oi? Eu pertencer a algo. Eu preciso fazer porque agora é o momento.
Agora é o momento, e se eu não fizer, significa que eu tô ficando para trás, porque tá todo mundo fazendo. E aí eu lembro que esses textos foram bem bacanas, porque daí uma moça chamada Roberta, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas ela colocou um texto que viralizou, e ela falava exatamente isso. Ela falava assim, gente, cada um tem que ter o seu momento. Se você não se sentir produtivo agora, não produza. Não mude a sua forma de agir com as pessoas ou com o tipo de conteúdo que você posta só porque agora nós estamos num momento diferente, porque assim, vai passar. E na hora que passar, muita gente vai perceber se isso foi natural ou se foi forma apenas de ganhar likes. E quando a gente fala de marca pessoal, onde a gente conhece as pessoas, ainda quando é empresa, a gente está vendo um logo, a gente tem esse negócio de achar que, olha, eu estou conhecendo só a estrutura da empresa. Agora eu conheço a Suzy. Sigo a Suzy há muito tempo. Ela teve uma mudança drástica nos conteúdos depois que começou a Covid. Ué, mas cadê a Suzy que eu conheço? Por que ela, de repente, está me incentivando a fazer uma coisa que era uma coisa que nem ela acreditava? Então, de novo, na hora da tensão do Covid, pensando no mundo pós-Covid, não fuja da verdade para a produção de conteúdo, senão você foge de trabalhar bem o seu marketing pessoal. Não tem segredo isso. Beleza. É a síndrome do dia 1º de janeiro. Do dia 1º de janeiro ao dia 15 de janeiro, nossa, você enxerga conteúdos que jamais tinha visto antes. E para complementar uma coisa que a Suzy falou, né, que a história do home office, eu não vou saber se foi o Grupo Accor ou o GPA, um dos dois, mas acho que o Grupo Accor. Eles estão com os funcionários em home office. Então, o que eles pensaram? Olha a diferença, o que é uma postura de uma marca, e isso. Vou esperar um pouquinho só para ver se ela volta, senão eu vou trazer um. Voltei. Estou aqui. Foi só uma brincadeira. Já voltou. Foi um soluço. A ideia era se... Soluço digital. Olha só, eu vou... Voltou? Tá. Voltando. Tá. Nós estamos gastando com um monte de... Eu vou partir para a próxima pergunta e eu volto já para a Patrícia. Apesar do que ela vai falar, vai ser muito importante. Vou dar a voz para ela quando ela voltar. Cris, eu vou aproveitar. Paty, já volto para você. Peraí. Cris, só fazer uma pergunta aqui para você. Qual é o melhor conteúdo para postar no LinkedIn? E dentro dessa pergunta, bom, acho que você já falou bastante sobre isso, mas assim, Cris, só existe LinkedIn para rede profissional? Eu posso atuar no Facebook com a minha profissão? Exatamente. Luiz, o LinkedIn, é claro, que é a maior rede social profissional do mundo, com 690 milhões de usuários, 43 milhões deles estão no Brasil, então, assim, é bastante gente, mas, dependendo do seu cargo, da sua profissão, dependendo do seu tipo de entrega, do seu tipo de negócio, não é só o LinkedIn. Você tem base no seu Facebook, você tem base no seu Instagram, você tem que trabalhar o seu lado profissional nessas redes também, principalmente porque, assim, as empresas consideram as suas redes sociais para um processo de contratação. E não é só o LinkedIn. Então, aí tem um negócio interessante, Luiz. Essa provocação foi bacana porque as pessoas pensam assim, vamos fazer marketing pessoal, LinkedIn. Enquanto isso, tá nem ligando para o que tá postando no Instagram, no Facebook, e às vezes queimando o filme, e no LinkedIn ela tá bonitona. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, de verdade, construção de marca pessoal e você criar uma reputação digital é em todas as esferas, é 360 graus. É até na forma que você responde um e-mail hoje. Sabe por quê? A Carolina Livoles, que eu citei na live que ela fez com a Local Web, ela falou, agora que todos estão em casa, agora que todos estão mais isolados, sem aquele contato físico, sem aquele olho no olho, fica mais difícil entender as reações e as emoções das pessoas. A linguagem escrita nunca teve tanto valor como agora, porque uma frase mal colocada, um jeito de escrever, pode parecer grosseria, pode parecer algum tipo de tratamento ruim, e não adianta, gente. Você pode fazer os seus posts lindos no LinkedIn, ter uma imagem linda no Instagram, postar os seus produtos no Facebook, mas vai lá e responde um e-mail de qualquer jeito. É rapidinho para a pessoa dar um print na sua resposta, vai na rede social dela e vai fazer um post. Olha, pessoal, eu mandei um e-mail para a pessoa e olha como ela falou comigo. Ou seja, não importa que seja por e-mail, volta para a rede social. Então, assim, tudo está conectado. Meu trabalho de marketing pessoal, ele é em tudo, e não só no digital.
Na verdade, não adianta nada você ser lindão no digital e alguém falar assim nas entrelinhas. Ih, esse cara aí tem uns posts lindos, mas é uma pessoa intragável pessoalmente. Isso também vai espalhar uma hora. Paty, vamos lá, vamos tentar agora. Peraí, abre o seu áudio, peraí, deixa eu te abrir o seu áudio. Isso, vamos lá, Paty. O que eu estava falando é aquela coerência. A empresa que viu que ela não estava tendo gastos lá dentro de luz, ar-condicionado, cafezinho, impressora, tarará, o que ela fez? Ela deu R$100 para cada funcionário, porque o funcionário está gastando os recursos dele em casa, ou para eventualmente ele poder comprar uma ring light para melhorar nas reuniões, ou dar um upgrade na banda da internet que ele tem em casa. Então, isso é que mostra uma empresa realmente responsável e preocupada, que não está fazendo Covid washing, né? Porque está botando para fora coisas de ajudas e tal, mas lá dentro ela não tem uma coerência interna. Covid washing achei excelente. Eu gostei desse termo, hein? Gostei muito. Termo, e é legítimo, né? Muito bom. Vamos lá. Como conciliar as brand personas nas redes sociais com os buyers personas? Nossa, uau, hein? Com as buyers personas e possíveis novos clientes em relação ao tipo de conteúdo relevante realizado em equilíbrio com o de promoção da marca. Quer essa, Paty? Quer pegar essa aqui? Não, essa é boa para o Cris, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Só para a galera que de repente está acompanhando a gente alinhar essa questão de brand persona e buyer persona. Você sempre tem que lembrar que a brand persona é a voz da minha marca. Então a gente de repente criei a página da minha empresa. Com que tom que ela vai falar com o público? Um tom mais feminino ou masculino? Que idade mais ou menos a minha empresa, se ela fosse uma pessoa, ela teria? Isso a gente cria a brand persona, por quê? Porque depois vai ser importante, se eu saio da empresa e uma outra pessoa assume a página, ela tem que manter a mesma voz. Só que se eu não tenho uma brand persona definida, a pessoa vai começar a aplicar um pouco do estilo dela, e aí eu perco a brand. E a buyer persona é o cliente. Então, buyer, comprador, é onde eu entendo quem são geralmente, assim, não é bem o público-alvo, porque público-alvo é muito genérico. A buyer é alguém mais específico. Eu conheço um pouco mais dos detalhes. É aquela pessoa que é casada, que tem costume de treinar de fim de semana, que gosta de passear com a família, tal. Eu entendendo isso, a minha brand e a minha buyer, eu preciso começar a falar com os meus clientes de verdade. O que é interessante, essa pergunta, acho que é do Lucas, né? Foi o Lucas que perguntou, né? Cara, você tem que lembrar, principalmente, Lucas, a gente costuma falar muito nas aulas que você definindo de 3 a 4 buyer personas do seu cliente, você conhecendo pelo menos 3 a 4, você tem que realmente fazer uma pulverização de conteúdos para atender essas 4 buyer personas. Porque assim, não vai ter como, a sua marca vai falar com várias pessoas. Só que daí, assim, não vai ter como você falar assim, um dia eu falo só com uma, um dia eu falo só com outra. Você tem que encontrar uma linguagem que possa atender de vez em quando uma persona ou outra. E um detalhe, é por isso que muitas empresas, Lucas, utilizam o recurso de anúncio pago para poder separar os conteúdos por cada persona. É por isso que muito conteúdo que principalmente é promocional, eu quero falar com essa persona aqui, eu quero atender essa dor desse cliente, e eu percebo que se eu postar na minha página, vai atingir um monte de gente que nem se interessa nisso, e eu posso cansar o meu usuário. Elas usam os recursos pagos para poder fazer o quê? Segmentação. Aí ele segmenta sobre aquele tipo de cliente e até no texto, ele trabalha um texto como se a pessoa assim vai receber e falar assim, meu Deus, essa marca está falando comigo. Então, confesso para você, um dos grandes desafios é você trabalhar brand persona com uma marca que tem um monte de buyer personas diferentes e eu preciso lidar com cada uma. Organicamente, isso é um pouco mais difícil. Mas no pago, é uma saída aí que você vê Magazine Luiza, Ponto Frio e outras marcas, que você não fica vendo as ofertas deles nas timelines. Elas vêm em forma de anúncio, tentando atingir essas buyers personas. Não, a Regina está com uma pergunta ali quicando, que eu já vou falar.
Já vou responder, mas só para pegar o gancho aí do Cris, a questão que eu, já há algum tempo, porque eu trabalho com gestão bioinspirada, né? A gente trabalha com o conceito não mais de diferenciação da marca, porque o que é a diferenciação? Eu olho como os outros são, me comparo com os outros e tento ser diferente. Quanto mais a gente está falando e ir para o quem, né, que é o who, de você ser autêntico, você estar condizente com a sua essência, eu estou falando do conceito de singularidade. Eu sou quem eu sou. Se vai ter gente que vai gostar de mim, ótimo, esses venham, vamos lá, vamos juntos. Se tiver gente que não se identifica comigo, vai buscar outra marca que espelhe melhor os valores, que coadune melhor com os valores daquela pessoa. Então, o conceito de singularidade, ele muda o referencial do outro para a minha essência. Por isso que eu consigo ser autêntico no meu discurso, porque eu vou conseguir estar sempre coerente com quem eu sou. Eu não estou me usando máscara ou falando para um que um gostaria de ouvir, para outro que o outro gostaria de ouvir. Eu sou quem eu sou e que venha comigo toda a turma que me acha legal. Posso até aproveitar para mandar um beijo para um cara que, assim, eu amo de paixão, um amigo para todas as horas, Edu Carmelo, que ele escreveu o livro Gestão da Singularidade. Que cara incrível! Então, recomendo para todo mundo. Logo mais, qualquer dia desses, vai trazer o Edu Carmelo. Ele fala de gestão da singularidade. Acho que tem tudo a ver com o que você falou, Patrícia. Eu vou trazer uma pergunta aqui, senão a Regina vai brigar comigo. Ela falou que na hora do seu soluço digital... Ela fez uma pergunta. Eu vou abrir. Peraí, deixa eu trazer aqui. Pessoal, aqui, já achei. Ó, as grandes empresas, os gestores estão muito preocupados com os números imediatos do trimestre. Como conciliar os resultados do hoje com os desafios do branding, cultura? Como você vê isso? É contigo. A vida é dura, né? Porque eu preciso vender hoje para chegar lá na frente. Mas também, se eu vender a qualquer preço, fazendo qualquer negócio, eu não chego lá na frente. Então, esse é o equilíbrio delicado que a gente tem que encontrar mesmo, né? Mas a gente percebe que não dá mais para vender, fazermos qualquer negócio. O mercado financeiro, enfim, já reconhece, e tem até uma expressão que é nova dentro do pessoal da EESG, né? Que é Environmental, é uma sigla que se usa no mercado financeiro, que é o lucro admirável. Então, hoje, você tem que estar, sim, você tem que ser lucrativo, e eu mostro sempre, pelo amor de Deus, gente, não existe nenhuma contradição entre sustentabilidade e lucro. Existe um negócio chamado Triple Bottom Line, onde a viabilidade financeira, leia-se lucro, é uma das pontas do triângulo. É econômico, ambiental e social. As três coisas são indissociáveis. Não existe como eu continuar cumprindo o meu papel social de uma empresa que produz, soluciona, né, as necessidades humanas, gera riqueza, se eu não tiver lucro no fim do mês. Mas o que está em questão é o lucro admirável, é como eu vou conseguir esse lucro. Não tem mais espaço para fazer isso explorando as pessoas, explorando o meio ambiente, degradando o meio ambiente. Hoje isso já existe uma cobrança muito grande e isso se acirrou no mercado financeiro. Então, hoje, quando você tem a reunião lá, principalmente se é empresa de capital aberto, você tem a reunião lá, a assembleia, naquele pedaço dos assuntos gerais, isso é uma pesquisa que a Ernst Young já fez, igual a reunião de condomínio, quando chega naquele tema, né, assuntos gerais, em que as próprias pessoas colocam suas demandas, a maior demanda que tem é por responsabilidade socioambiental em cima dos gestores, os CEOs e o board. Então, é isso, um olho no padre e outro na missa, né? Vai ter que conseguir fazer as duas coisas. Pessoal, olha, conversar com gente interessante, inteligente, o café normalmente acaba antes da conversa. Mas hoje eu vou precisar terminar a nossa conversa,
que está uma delícia, que merecia outras mais. Estou aprendendo muito com vocês. Eu tenho certeza que a gente está podendo ajudar a sociedade. Lembrando que todo esse projeto, todas essas ações são ações pro bono em favor de uma sociedade melhor, e que se a gente der cada um pedacinho para os outros, seja de conhecimento, seja de apoio, seja de empatia, certamente o que a gente chama de crise lá fora vai passar mais rápido e vai ser mais suportável. Então, queria pedir para trazer vocês para as palavras finais. Vou pedir para o pessoal colocar os banners dos contratos. Vou começar ao contrário agora, como eu comecei sempre pelas damas, nós tivemos um gentleman com a gente. Então, vou começar pelo Cris. Fecha aí, Cris, dá o seu recado final para o pessoal. Pessoal, por favor, abre aí o LinkedIn do Cris para dar suas questões finais, as suas considerações finais para o público aqui. Show, Luiz. Obrigado pela participação de todos aí. Eu, particularmente, acho que falar de marketing pessoal em redes sociais é uma coisa que eu vivo todos os dias, é uma coisa que eu aplico na minha sala de aula ali, junto com os alunos, junto com as pessoas que participam das palestras. Então, para mim, é um assunto muito rico e que dá vontade de a gente ficar aqui por horas. Por quê? Porque, realmente, falar de marketing pessoal, ele casa com uma outra coisa que muita gente não percebe, que é o resgate da autoestima profissional. Por quê? Porque quando você está fazendo marketing de si mesmo, quando você acredita no seu trabalho e quando você vê que o que você faz pode ajudar outras pessoas, cara, você se resgata de uma forma internamente, de falar assim, o meu trabalho é importante, o meu trabalho é bom, o meu trabalho pode ajudar outras pessoas, pode me ajudar, pode ajudar minha família e meu sustento, e tudo isso vai criando uma cadeia interessantíssima. Então eu falo, não tenha medo de fazer marketing pessoal, não tenha medo de falar com as pessoas sobre o quanto você conhece um assunto. Lembra daquilo que eu falei, cada um está num nível de conhecimento, então comece a compartilhar. E tem uma frase que me acompanha muito, eu quero deixar para vocês assim como mensagem para esse momento, principalmente, em que a gente se sente pressionado a fazer um monte de coisa, porque parece que agora sim não dá mais tempo, tem que correr muito. Eu acho que para o nosso sucesso com marketing pessoal e para o nosso sucesso na vida também, para esse momento de crise, a frase é: vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita, que uma hora o resultado vem, seja ele qual for. Isso é meu mantra, isso é o que eu levo para a vida. Eu acho que para a gente não ficar naquele desespero de preciso começar a fazer um marketing pessoal agora, nesse minuto, tudo vai depender do que é verdade para você. Obrigadão. Incrível, Cris. Fala aí, gente, se ele não foi feito para abraçar. O cara foi feito para abraçar, ele fala, a gente tem vontade de abraçar o cara, meu. Cris, você é sensacional, eu te admiro muito, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por esse espaço, cara. Você ajuda muito a sociedade. Muito obrigado. Então, vamos continuando aqui. Meninas, vocês querem que eu escolha quem fala primeiro ou eu escolho uma de vocês? Eu vou começar pela Patrícia, que a Patrícia foi a segunda na minha chamada. Patrícia, suas considerações finais para o público aqui. Vamos lá. Eu vou deixar uma frase daquela de para-choque de caminhão, que a marca que vai ter sucesso no futuro, ela vai seguir esse mantra: fazer o bem para se dar bem, ok? E acho que a Covid mostrou para a gente como, inequivocamente, o impacto humano sobre a natureza é nocivo, porque a gente está vendo aí todos os sistemas se regenerando. Eu hoje postei no meu Instagram uma imagem da Baía de Guanabara, sou carioca, com águas cristalinas, como nunca vi em todos os meus anos de vida. Então, deixar para vocês também a ideia de que quem vai fazer o futuro, quem constrói o futuro, é a gente. Então, vamos fazer escolhas melhores, vamos nos comprometer. Eu acho que a gente conseguiu rever valores, a gente conseguiu ver o poder da solidariedade, a gente conseguiu ver como as empresas, quando querem, conseguem se unir, até em parcerias pré-competitivas e fazer o bem. Vamos cobrar, vamos tentar fazer a nossa parte, né? Nas escolhas como consumidor, nas decisões como gestores dentro das empresas, porque o futuro, quem constrói, somos nós. Então, vamos fazer uma frente do bem e engajar no que está sendo já falado em vários países na Europa. Vai ter que reconstruir a economia pós-Covid? Vai. Então, vamos dar ênfase na economia verde, nas soluções verdes, que ficaram aí patinando porque não conseguem nunca
respirar, nunca incentivo. Vamos agora cobrar e botar essa economia verde para frente, porque a gente precisa, tá bom? E se cuidem todos, fiquem bem, seguros, saudáveis e felizes. Maravilha, maravilha. Que bom a gente poder olhar para coisas que a gente não estava tendo tempo, né? Como você falou, a natureza, de alguma maneira, está se recompondo, isso é bom demais. Paty, muito obrigado. Patrícia, muito tempo que a gente não se via pessoalmente, sou seu fã, admiro o seu trabalho e acho que você ajuda muitas empresas, muitas pessoas a serem melhores. Obrigado. É hora de assumir o protagonismo. Você está certíssima. Suzy Claverry, suas considerações finais em relação a employer branding, em relação à própria Suzy Claverry, como é que faz o seu espacinho para falar com o público aqui? O espaço é teu. Luiz, obrigada, então, aí de novo pelo convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Cris, Patrícia, super obrigada. Acho que enriqueceram muito aí todas as informações a respeito de branding, né? E sobre employer branding, queria fazer uma consideração aqui. O Fábio colocou nos comentários, né, que a Wikibold disponibilizou cadeiras para os colaboradores de home office. Lembrando que cadeiras também não é employer branding, tá? Cadeiras não são employer branding. Então, aproveito vocês para fazer um convite também para vocês conhecerem as redes de um grupo que eu tenho no mercado. Eu sou cofundadora dele com 2 outras pessoas, que é o Employer Branding Brasil. Vocês encontram a gente no Instagram, encontram a gente no LinkedIn também. E a gente faz muito essas brincadeiras de o que não é employer branding, justamente para ajudar o mercado a se educar sobre o que realmente é employer branding. Então, acho que essa é uma provocação legal aí também, inclusive, para quem quer conhecer um pouco mais do assunto e saber mais sobre isso, né? E para fechar aqui, eu acho que tem uma frase que eu já falava antes do Covid, então ela não está pegando carona no Covid, mas acho que também vai ser muito mais importante agora no futuro daqui para frente, né? Eu falo que quando a gente fala de employer branding, de reputação de marca empregadora, eu costumo dizer que para saber se a gente está indo no caminho certo ou não, it's all about people, it's all about experience, né? No final do dia é sempre tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. Se a gente estiver provocando experiências boas nas pessoas que a gente gostaria ou que a gente quer se relacionar, isso é o que importa, seja para uma marca ou seja no nível pessoal. Então, obrigada pelo convite de novo. Vocês são incríveis. Todos nós que estamos aqui assistindo vocês, temos certeza que saímos melhores do que entramos nessa live, e, sinceramente, a gente não precisa fazer ela correr. Na verdade, o que a gente quer é assistir novamente. Então, o canal tá cheio, vai ficar gravada essa live, então, se você quiser assistir novamente, fique à vontade, tem outras lives, tem outros webinars também acontecendo. Eu tenho um pedido especial da Patrícia para colocar aqui, o Insta, Super Insta, Regenerativa. Pessoal, dá para colocar aqui? Gente, o pessoal dos banners, por favor, coloca o Insta da Patrícia, por gentileza. Aí, ó. Se você quiser... Só notícia boa, só coisa boa acontecendo, para a gente não achar que o mundo é uma desgraceira. E não é só romantismo. Porque, assim, o quer dizer que o mundo é... Não, peraí. Tem muita coisa boa, coisa do bem. Fala, Cris. Não, fala a verdade, Suzy, Patrícia, não tá chique demais dar uma entrevista pra esse rapaz aí? O cara tá parecendo Manhattan Connection, mano. Cadê a galera aí? Coloca o GC aí e tal. Tá muito chique essa live. Mas, assim, entre nós. Tá bonito demais isso aqui. Painel bom tem que ter convidados bons. E vocês enriqueceram a nossa noite. Eu agradeço muito. Eu sou só o estagiário, passageiro desse negócio. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente. Lembrem-se, o compartilhamento é para ajudar a gente. Se vocês acham que esse conteúdo é bom e pode ajudar pessoas, não segurem, dividam. Vamos fazer a sociedade melhor assumindo o nosso protagonismo. Então, queria deixar um beijo para todos e beijo para vocês. Semana que vem tem mais, toda terça-feira, 19h15, nesse canal tem um webinar para estar junto com a sociedade, desenvolvendo em conjunto economia compartilhada, e juntos venceremos. Beijo para todo mundo. Boa noite. Valeu, pessoal.